luta do Z4. A gente vai começar de ordem decrescente, de cima para baixo. E nós temos o Z4 do Brasileirão. A gente tem aqui alguns times que a gente separou. Nós temos o Curitiba, o Goiás, o Fortaleza, o Sport e o Atlético Goianiense. Mas se vocês quiserem acrescentar mais algum time, vocês me digam, tá? Quem vai cair? Quem vai ficar na zona da degola, pessoal? E diz aí, Júnior Ferreira. Olha, eu aposto em Atlético Goianiense. A minha aposta aí para a lanterna do campeonato. Eu acho que é talvez o time com menos recurso. Curitiba, eu acho que mostrou na final aí do Paranaense que num confronto com um time de Série A, o Atlético Paranaense vem bem consolidado na Série A nas últimas temporadas, né? Até fazendo boas campanhas. Não aguentou muito bem o tranco ali. Vai enfrentar outras pedreiras durante a competição. Então eu acho que é bem difícil conseguir roubar muitos pontos desses times, né? Eu acho que o Fortaleza, diferente do ano passado, não vem apresentando um futebol no mesmo nível, né? Não vem mais atropelando seus adversários como vinha lá no Nordeste. Também eu acho que é um candidato aí a descer para a Série B na próxima temporada. Diferente do Ceará. O Ceará acho que já mostrou uma evolução bem legal nessa temporada. Tem as suas limitações, mas vem apresentando um jogo consistente, né? É objetivo, consegue conduzir a bola até os seus atacantes, que conseguem guardar os seus gols, né? Eu acho que o Sport é novamente aí um candidato a cair na próxima temporada. Eu acho que com as limitações, está com alguns problemas financeiros também, não conseguiu reforçar muito seu elenco, então eu acho que também não vai aguentar não e vai voltar para a Série B na próxima temporada. Esse para mim é um grande favorito a cair, o Sport, principalmente na lanterna, viu? O Sport que tem um orçamento restritíssimo, de 40 milhões anual, e é muito complicado, né, para o Sport esse ano, principalmente porque está numa instabilidade financeira e política. Bom, vamos a Curitiba então para saber, o Curitiba vai cair, Pedro Zaniel? Então, eu botei 5 times que são os times que vão brigar forte para essas 4 vagas aí para a Série B, para ver quem que cai para a segunda divisão. 3 times são os times que eu tô bem preocupado. Um deles é o Coritiba, que perdeu a final do Paranaense agora nessa quarta-feira. O time voltou para a Série A esse ano, né? Ano passado estava jogando a Série B, chegou em terceiro colocado, na terceira colocação. É um time ainda o time está se criando, fizeram poucas contratações, nenhuma grande contratação. É um time com orçamento bem baixo, vem numa crise financeira, tá devendo, já deveu salário, ano passado ficou no vermelho e teve uma lesão bem feia do seu craque, né, do Rafinha, que se machucou nessa final agora, quebrou o tornozelo, vai ficar 4 meses fora. Isso vai fazer muita falta, principalmente nesse campeonato que vai ser tão enxuto, jogo quarta, domingo, não ter um elenco forte vai fazer muita falta. O outro são, como o Júnior já falou muito bem, o Atlético Goianiense, que é o time com o menor orçamento da Série A, é um time que dificilmente vai conseguir se salvar, porque esse ano, com muito jogo muito próximo, vai precisar de elenco, e tendo o pior elenco do Brasileirão, vai ser muito difícil. Outro time é o Sport, que, como o Coritiba, também já caiu na Copa do Brasil, logo no comecinho, na primeira fase, muito mal no Campeonato Pernambucano, brigou para não cair no Campeonato Pernambucano, jogou a classificação, a fase da morte, né, do Campeonato Pernambucano. Tá bem feio o negócio lá, estão devendo salário para os jogadores, crise financeira. Tem bons jogadores, o Sport, mas é por causa desses bons jogadores que o Sport está nessa crise financeira, né? Porque durante vários anos
gastou mais do que tinha para contratar jogadores como Diego Souza, tem o Hernani Brocador, que é um bom atacante, mas o negócio tá feio, o Sport vai brigar para não cair. As últimas 2 vagas, para mim, é um bolo de times que vão brigar. O Goiás, que tem o Rafael Moura, que é o Mister Rebaixamento, né? O cara tem o recorde de rebaixamento, já caiu 4 vezes. O time não vem bem no Goiano, já caiu na Sul-Americana. Ano passado foi bem e perdeu praticamente todos os seus destaques, né? O Michael, o Léo Senna, não repôs eles, então a vida do Goiás vai ser bem difícil. O Ceará, que está numa fase boa, foi campeão da Copa do Nordeste, mas o elenco não é muito bom. Muitos jogadores trouxe bons jogadores como o Fernando Praz e o Rafael Sobis, mas são jogadores mais velhos. Acredito que o momento não vai perdurar durante o campeonato inteiro. Briga também com o Fortaleza, né? Como a gente já falou, que o Rogério Ceni fez um bom trabalho, mas o elenco não é muito bom. Vai sofrer dificuldade e não está no mesmo momento que o ano passado. Esse ano o Fortaleza não está jogando tão bem. E daí eu tenho 2 apostas aí que quem pode brigar feio pelo que são times de camisa, times de tradição, mas que eu acho que esse ano vão fazer feio. Um deles é o Fluminense, que se fosse o Campeonato Brasileiro de 2010, era favorito ao título, com a trinca Fred, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2010, o Nenê, que naquela época jogava muita bola no PSG, e o Ganso, que naquela época estava deitando com o Neymar. Mas infelizmente, 10 anos se passaram e o Fluminense parou no lugar, né? O time é Mas o Ganso praticamente um tá deitado até asilo. agora, Pedrão. Puxa senhora, o negócio tá muito feio lá com o Fluminense. Ele O Dair deitou e não levantou Helman, mais, cara. nossa senhora. O Dair Helman não é um técnico que me traz muita confiança. Vai ser. Eu acho que a chance do Fluminense escapar esse ano, além de ter, como eu já citei aqui, pelo menos 6 times piores, 6, 7 times piores que o Fluminense, pelo menos no papel, é que o Fluminense tem uma base boa e usa bastante seus garotos, então eles podem salvar o Fluminense nessa, se tirar um pouco dessa experiência aí do time e botar mais jogadores jovens. E o outro, que eu acho que vai brigar, se o técnico mantiver os seus trabalhos, é o São Paulo do Fernando Diniz. Fernando Diniz que acabou a desculpa, né? O cara, todo o trabalho que ele faz, ele tem uma desculpa diferente. Ah, porque eu não tive tempo. Ah, porque o meu elenco era ruim. Ah, porque não sei o quê. Acabou a desculpa, né? O cara já está há muito tempo no São Paulo. Tem um elenco, é um dos 5 melhores elencos do Brasil. Era time para estar brigando no G6, mas o aproveitamento é horrível. Não conseguiu nem ganhar do Mirassol. Ah, se não conseguiu ganhar do Mirassol, me desculpa, mas vai sofrer contra o Atlético Goianiense. Não tem como achar que o São Paulo vai brigar na parte de cima da tabela. O grande problema é esse, né? Quando o Raí contratou o Diniz, contratou ele prometendo tempo, porque é o que o Diniz sempre bate na tecla. Para dar certo o trabalho dele, tem que me dar tempo. Então o São Paulo ele vai ter que pensar muito bem, né? Ou dá tempo para o Diniz e briga para não cair esse ano, porque se ficar com o Diniz até o final do Campeonato Brasileiro, vai brigar para não cair, ou assume o erro, demite logo o Fernando Diniz e para tentar salvar o ano do São Paulo, porque São Paulo esse ano o negócio vai ser feio. Pedro Zaniol, eu como sou um resultadista por natureza, eu já diria que tem que logo ir embora Fernando Diniz e nada de tempo para ele, porque a gente vê vários exemplos de pouco trabalho em tempo e eles dão resultado. Evidentemente que não é o mesmo elenco, não é a mesma situação, mas Jorge Jesus comprovou que é possível sim fazer um trabalho bom em curto tempo, assim como Zidane, viu? Lembrando aí meu lado torcedor para o Real Madrid, Zidane também fez isso agora quando voltou ao Real Madrid, ganhando a La Liga.
E, por um outro lado, eu acho que o São Paulo não cai por causa do elenco, e o Fluminense não cai por causa do Odair. Porque o Odair ele consegue fazer uma união e os jogadores jogarem por ele, e principalmente pelo que eu vi nos jogos de enfrentamento contra o Flamengo no Campeonato Carioca, ele se saiu muito bem, assim, conseguiu uns remédios bem interessantes contra a doença, se é possível dizer. Luiz Henrique Cisterna, quem são os 4 rebaixados para você? Assim, eu fiz uma lista baseando até nas equipes que subiram, né? A gente tem o Sport, o Atlético Goianiense, tem o Curitiba, só que o Bragantino está em outro naipe, um investimento muito grande, uma equipe que deve lutar por G6, Sul-Americana ou até mesmo a Libertadores. Então eu já afasto o Bragantino dessa lista. Mas já pensando nesses 3, o Atlético Goianiense, como vocês disseram, uma equipe de baixo orçamento, uma equipe que não vem sendo tão bem e provavelmente vai ser um campeonato onde vai tentar mais empatar do que vencer. E quando você não quer vencer, você perde. Então o Atlético Goianiense vai estar um pouquinho afastado. Mesma coisa a questão, por enquanto, do Curitiba. Curitiba, a equipe que já perdeu aí a final do Campeonato Paranaense, tem essa dúvida, pode surpreender, pode ficar ali na zona da Sul-Americana, mas a tendência nesse momento é pés no chão, né? Aguardar esse começo do campeonato, porque o Curitiba não tem começado bem, e pensar que o Curitiba vai ter outra luta ao invés do rebaixamento, acho que é um pouquinho de ilusão. Esporte, naquela luta, né? Ele estava caindo até no Pernambucano, escapou no limite. Então, outra equipe aí com problemas, dívidas agravadas, né, por causa da pandemia, deve também lutar pelo rebaixamento. Já nessa última 4ª vaga aí, é aquela listagem, né? Vários times devem lutar, na minha visão. A gente já tem o Goiás, que não está bem no Goiano, uma equipe que provavelmente, né, até pelo elenco, até baseando nos seus últimos retrospectos aí nos últimos jogos, uma equipe que não vai demonstrar muita resistência. Pensa também em Fortaleza, a equipe que voltou mal aí pós-pandemia, lógico. É até estranho falar mal pós-pandemia, né? Foram 3, 4 jogos, mas já se espera resultados, porque o Campeonato Brasileiro já está aí, vai ser um jogo no domingo, outro na quarta, domingo na quarta, e vai precisar muito, né, até de elenco. Vale ressaltar aquela nova regra da FIFA, né? Os jogos terão 5 substituições por jogo. Se pensar em times que não têm um elenco tão grande, uma rotatividade gigante, jogos domingo e quarta-feira, não vai ter peça de reposição. E essas equipes menores até vão sofrer mais que outras. Aí a gente também já pode pensar até no Ceará, que a gente falou, campeão da Copa do Nordeste, mas o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, né? O Ceará não tem feito campanhas assim para a gente falar que, nossa, o Ceará vai brigar lá em cima. Ano passado sofreu, as mudanças de hoje são para mais experiência, mas a gente sabe, os jogos serão intensos, correria, e a gente quer jogadores com mais agilidade, né? A gente sabe que jogadores mais velhos, com mais idades, vão agregar ao elenco, mas no campo a ideia é um pouquinho diferente. E até coloquei uma equipe diferente aí, ninguém falou até agora, mas a questão do Santos. O Santos que demitiu o Gesualdo aí nessa semana, vem com graves problemas financeiros, um elenco que não tem muito a ver com o do ano passado, com o Sampaoli, um elenco muito mais de poderio reduzido, e pensando agora nesse desmonte, né? Vários jogadores titulares pedindo aí para sair do clube, metendo processo porque não recebe salário há meses. Então, a situação política, técnica, pensando no geral, o Santos também é uma equipe que tem que tomar cuidado. Além das equipes do Rio de Janeiro, né? Lógico, não vou falar aqui no Flamengo, porque o Flamengo, para ser campeão, está longe. Mas pensando aí em Botafogo, Fluminense, Vasco, anos e anos sem boas campanhas, são equipes que devem aí ficar de olho nas primeiras rodadas, porque se, de novo, ficar com aquela desculpa aí que tem problema, aquilo lá, chega depois na rodada 30, fica fazendo conta, né? Preciso chegar nos 45 pontos para fugir do rebaixamento. Precisa aí, então, fazer uma mudança, começar direito. Até o Botafogo aí que trouxe o Honda aí, tem bastante expectativas. Mas então, 3 equipes aí, Sport, Curitiba, pensando no Atlético Goianiense, e essa 4ª vaga aí com várias equipes aí, podendo aí chegar nessa última posição aí para quem vai para a Série B ano que vem, Matheus. Tá certo, Cistela, tá certo. Se eu quisesse uma Honda, eu ia na concessionária, né? Everton gostou dessa aí. O Everton gostou. Fala, Julião.
Só Até que um porque tema a aí. Honda não tá fazendo sucesso há muito tempo, né? A Honda não tá com o motor muito forte, não. Essa Honda aí é uma furada. Fala, Julião. Eu ia tocar num tema, o Pedrão falou do São Paulo, né? E o sistema do Santos. Eu ia até tocar nesse ponto dos cariocas, né? Os cariocas não vêm muito bem. Esses três times não vêm muito bem nos últimos campeonatos. Se o Pedro não acha que o São Paulo está acima de Vasco, Botafogo, Fluminense, o Santos eu acredito que esteja abaixo do São Paulo também com todos esses problemas. Eu acho que é mais perigoso para o Santos do que para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, mesmo com as suas dificuldades, tem um bom elenco, né? Tem um técnico que não está trazendo um resultado a nível de títulos, mas faz o time jogar. Então eu acho que pelo menos para o meio de tabela, eu acho que o São Paulo briga assim. Eu acho que não vai chegar a esse ponto de estar abaixo de todos esses clubes que nós citamos até agora, e mais Botafogo, Vasco, Fluminense, Santos. Já que é um programa de debate, né? Vou levantar essa bola aí para a gente debater. Então, só para completar meu ponto de vista, eu acho muito. Eu realmente, fazendo a tabela que eu fiz aqui, uma projeção da tabela, eu botei o São Paulo no meio da tabela, lá em 10º lugar, porque eu acho muito difícil um time como o São Paulo ficar algumas rodadas na zona de rebaixamento e não demitir o seu técnico. Então, é praticamente certo que não vai terminar o ano com o Fernando Diniz. O meu medo é que os jogadores gostam muito dele. O Daniel Alves já deu diversas entrevistas. O Raí, quando contratou ele, falou: a gente confia em você. Meu medo é que o São Paulo faça tipo o Inter em 2016, quando caiu, que era um elenco bom, ficou o campeonato inteiro brigando para não cair, mas não estava na zona de rebaixamento, e daí quando viu, nas últimas 3 rodadas, o Inter estava na zona de rebaixamento e não tinha mais como se salvar. O meu medo é esse, que o São Paulo fique nessa, assim, tipo, não tá ruim o suficiente para demitir o Diniz, então vamos deixando, não, vai melhorar com o tempo, e daí quando vê, no final do ano, o negócio já tá insolucionável, o problema. Corda no pescoço, né? Falando Mas até um realmente, pouquinho aqui, do São Paulo, né? A gente pensar no período antes da pandemia, era até falado como a equipe que tinha jogado melhor aqui no Campeonato Paulista, chegou nesse período pós-pandemia, digamos, 3 jogos, 2 jogos com a equipe titular, uma equipe que tomou 3 gols, mas marcou 2 gols. É o que a gente pensa da equipe do Diniz, né? Uma equipe que tem muita posse, de vez em quando tem bastante volume de jogo, finaliza bastante, mas não consegue acertar o gol, e quando o adversário chega, marca na hora. E aí acaba desesperando toda aquela situação. Muito tem falado do Diniz isso até na temporada passada, para esse ano é um assunto novamente. Só que tem que pensar, o São Paulo tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e tem Taça Libertadores. Serão 3 competições. Eu acredito que até por meio dessa confusão aí, chegou nas quartas de final do Paulista, caiu para o Mirassol, a pressão ficou grande. Nessa semana até explodiram, né, as janelas. Lá o São Paulo tem treinado em Cotia para dar aquela se afastada lá da Barra Funda, em São Paulo, onde fica todo mundo de olho, para treinar um pouquinho mais sossegado. São Paulo foi para Cotia, ou seja, sentiu a pressão. Os torcedores não estão felizes, por sinal muito bravos, né? 8 anos sem conquistas. E aí tem que pensar nesse começo de temporada, Campeonato Brasileiro, vai ter uma sequência aí inicial, até com jogos mais fáceis, vai pegar, fácil entre aspas, né? Vai pegar o Goiás fora de casa, o Fortaleza depois em casa. São jogos que o São Paulo, para elenco que tem, para a vontade que tem de mostrar, o Fernando Diniz, que precisa demonstrar esse trabalho aí que antes era chamado de dinizismo, né? Perdeu para o Mirassol, já virou tudo de mal a pior. Precisa ganhar, garantir esses 6 pontos, dar essa tranquilidade, porque mês que vem tem Libertadores, vai surgir a Copa do Brasil, e se não trazer resultado, a batata vai fritar e vai ser mais um ano na fila. Mirassol. Eu agora me inspirei no Everton, eu vou fazer uma paródia, ó. Mirassol, amarelo, amarelo. Everton, depois tu anota isso aí, viu? Depois tu Hugo, acho que Cidade Negra, né, rapaz? Cantar essa música, nem sei agora. Enfim,
Eu perdi o comecinho, eu tava escutando a música do Pato Careca aqui, Ah, pra ver se dava um jeito no São Paulo. Com esse ah, dinizismo aí não tá com nada, hein, pra falar a verdade. Mas acho que o São Paulo briga, pelo menos por uma competição aí nesse ano. Copa do Brasil, ou até chegar um pouco perto no Brasileiro, hein? Não e sei, você. tu que é minha voz da consciência, me diga aí quem vai cair. Rapidinho. Ah, quem vai cair? De bate pronto, assim, ó. Vai cair Atlético Goianiense em último, disparado. Sport também cai, eu tô torcendo para isso. Curitiba, talvez. E eu vou colocar o Santos para ser polêmico aqui. Se o Santos continuar assim e não cair esse ano, vai cair ano que vem, junto com o São Paulo também. E aí, se o Santos não cair, caiu o Goiás. Ô, Tá voz da certo. consciência. Deixa eu fazer uma pergunta para você, voz da consciência. Você está querendo ficar restrito em casa, não poder sair mais? Você está se queimando com todas as torcidas de propósito ou é impressão minha? Não, não, isso é. Eu falo isso assim, ó, de uma forma espontânea, vendo toda a situação dos times. Não tenho nada contra o torcedor do São Paulo, para quem torce para o Não, São do esporte, Paulo, do para o esporte. Santos. Pro esporte Tô eu tenho. O torcendo para esporte, isso. eu tô torcendo pro esporte cair assim mesmo. Não ligo. O esporte tem É, que cair. É porque eu tenho uma tá. teoria do esporte, eu não vou explicar aqui, mas é que o esporte não tá vindo de muitas verdades aí nos últimos 40 anos, sabe? Ih, rapaz. Bom, isso Fala é que assunto para outra hora. Nós Nós já não vamos entendemos, abordar esse nós já assunto aqui. entendemos. Nós faremos um debate futuramente só desse assunto, o título de 1987. E eu morei em Pernambuco e digo, rapaz, lá eles usam a camisa 87 a todo custo.